Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e Lisca acaba de ser confirmado como técnico do Santos. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na segunda, eu vou ali para frente da minha TV falar um pouco de tática, de estilo de jogo. A gente precisa analisar o novo técnico do Santos. Mas eu tenho algumas coisas muito importantes, pelo menos na minha concepção de importância dentro do futebol, a falar antes. Então essa primeira parte será sobre caráter, sobre jornalismo e sobre, o envolvimento do Lisca em todos esses pontos e mais alguns. A duplinha ontem funcionou, né? O futebol mandou na notificação do seu celular que Lisca era novo técnico, assim que o UOL em primeira mão cravou, você correu para minha live e você confiou nessa dupla maravilhosa. Então parabéns a você que fez isso, e se você não fez, é só com certeza, porque ainda não baixou, no link da descrição, o OneFootball, para ter o aplicativo no seu celular, para saber tudo do mercado de transferências. O Santos está parado, mas antes parado do que contratando o Lisca. Mas enfim, isso é uma outra situação, estou falando de jogadores. É claro, vamos agir, lateral direito, urgente, Rueda. No futebol, assim que ele for contratado, você sabe, e aí você corre aqui para o canal, tal como fez na nossa live sobre o Lisca. O link está na descrição. Vamos lá, para essa parte teórica do vídeo, eu vou começar com um erro que eu vi muita gente cometendo entre ontem e hoje. Culpar o jornalista. No grupo dos membros, ninguém fez isso, porque o grupo dos membros é maravilhoso, mas muita gente mandou conversas que estava tendo em outros grupos sobre como muitas pessoas próximas estavam culpando o jornalista que deu em primeira mão que o Santos tinha um acordo com o Lisca, que no caso foi o Lucas Mussetti e foi a Gabriela Brino, lá do UOL. Muita gente culpando o jornalista, falando que se ele não anunciasse antes, estava tudo bem, ninguém estava bravo com o Lisca. Aí o próprio Lisca vai na coletiva e fala o seguinte: eu sou treinador do esporte, não confirmo que sou treinador do Santos. Pergunta para lá de quem veio a notícia. Não tem declaração do Santos, do meu agente do esporte. Não é verdade. Não conversei com ninguém do Santos. A notícia saiu no meio do jogo. Eu também ficaria pé da vida se fosse torcedor do esporte. Agora eu entendi de onde surgiu isso. Não tinha entendido antes. A torcida do esporte praticamente me demitiu antes. A notícia saiu no meio do jogo. Gente, não existe hora para notícia. Se foi apurado durante o jogo do esporte, o problema é do Lisca. Fosse homem e assumisse o BO. Para falar o português claro. Ao jogar a culpa no jornalista, ele incita um ódio, uma raiva, um desgosto contra o profissional. No caso, os profissionais que estão dando uma notícia. É a mesma coisa quando, sei lá, eu critico, vou falar um jogador que já saiu daqui. Eu critico o Arthur Gomes. Pronto, já saiu, ninguém vai encher o saco. Ah, Noronha, o Arthur Gomes joga mal é culpa sua. Quando demitiram o Carille. Ah, Noronha, demitiram o Carille porque você pediu. Eu não lembro de ter pedido, mas enfim. Eu recebi essas mensagens. Várias vezes. No dia que o Santos perdeu, se eu não me engano, por Juventude, pode ter sido pro América Mineiro, ano passado, aí eu recebi: ué, não foi você que pediu o Carille? A culpa é sua. A culpa não é minha, a culpa nunca é do jornalista. A gente só apura, noticia, opina. Nunca trabalhei no Santos e nunca vou trabalhar. Mussetti e a Gabi que deram essa notícia, nunca trabalharam no Santos. Trabalham pro UOL. Jornalista não trabalha pro clube, a não ser que seja o assessor do clube. Não é o caso de nenhum de nós e de tantos outros. A culpa é do próprio Lisca, a culpa é do próprio Santos. Se a gente, como jornalista, apura durante o jogo do esporte, o problema é do Lisca, o problema é do esporte. Com todo respeito ao esporte, até peço desculpa aos torcedores do esporte que por acaso possam estar me assistindo, porque eu não quero mal do esporte de maneira alguma, tenho absolutamente nada contra o esporte. Inclusive gosto mais do esporte que o Náutico, por exemplo, desculpa, torcedor do Náutico. O Santos é legal. E vocês não merecem ter um técnico que abandona o clube. A coletiva de Lisca, um dos maiores papelões que eu já vi, fez aqui no canal surgirem vários comentários. Noronha caiu na fake news, o Lisca não vem. Recebi muita mensagem no Instagram. No Instagram. Aí, ó, falou que não vem, Noronha. Queimou a live, gastou. Pessoas me cobrando. Onde você viu essa notícia? Gente, existe um vídeo exclusivo para membros que eu super recomendo sobre coletivas. Coletivas são ruins.
Não existe coletiva boa. É raríssimo sair alguma coisa verdadeira e boa de uma coletiva. As perguntas usualmente são ruins, eu me incluo, fiz várias perguntas ruins já. As respostas são piores, o clima não é bom, coletiva não serve pra nada. Entrevista boa sai no 1 contra 1 aqui, ó. Cara a cara. Não é porque ele falou na coletiva que era treinador do esporte e não ia pro Santos que é verdade. O mundo do futebol é cheio de gente que mente. Ou você acredita em tudo que, sei lá, todos os presidentes da história do Santos falaram. Se tudo é verdade, o Santos tem umas 5 arenas aí construídas. Surgiu alguma? Não. Coletiva, entrevista, falar não significa falar a verdade. Mas tem gente que prefere acreditar num técnico que só treinou um clube em mais de 50 jogos numa temporada. Ou seja, abandonou vários clubes. Do que acreditar num jornalista sério. Tem gente que gosta de ser enganada e isso me deixa muito triste, porque a gente está aqui batalhando, leiam notícias, essa é fonte, esse site, pá, é bom, confiável. Aí vê o Lisca falando numa coletiva, acredita no que ele fala na coletiva, e no dia seguinte tudo que ele falou na coletiva foi por água abaixo. Separei até alguns comentários que eu recebi, ó, que me doem o coração, de verdade. Resumindo, o cara foi xingado, jogaram xixi nele, quase infartei. Você, Noronha, disse que ele era novo técnico e só depois da entrevista dele fui dar conta que nenhum grande veículo da imprensa cravou essa contratação. Movidos pela emoção, caímos todos em uma grande fake news. Não! Não! Comentário simples, ó. Fake news no meu vídeo. Como fake news, cara? Como fake news? Enfim, tem outros, eu não quero perder meu tempo lendo. Não acreditem em tudo que se diz por aí. 3. Terceiro tópico que eu quero comentar. Lisca, segundo matéria da ESPN, usou internamente no esporte a frase "eles me demitiram" em relação aos torcedores do esporte que ontem, obviamente, reclamaram, vaiaram o esporte e ele no empate em 0-0 com o Vila Nova. Ele usou o que ele falou na coletiva, que eu li agora há pouco, até repito a frase certa. A torcida do esporte praticamente me demitiu hoje, para jogar para a diretoria que, olha, com essa pressão na torcida eu não posso ficar. Sendo que foi ele que criou essa pressão, ao não assumir que já estava acertado com o Santos e que ia abandonar o esporte depois de 4 jogos. 3 antes do acerto, mais o jogo contra o Vila Nova. 3 semanas de trabalho, se eu não estou enganado. O cara abandona um time depois de 4 jogos e culpa a torcida. Se você por acaso está rindo disso, não sei se você tá, pode ser qualquer pessoa. Lembre-se que se ele fez isso com a torcida do esporte, ele pode fazer com a gente amanhã. Quem faz uma vez, faz várias. Enfim. 4º tópico. Por que eu sou contra o Lisca? Que pode dar certo. Claro que pode dar certo. É só uma opinião. Eu erro em opiniões, acerto em opiniões. Essa pode dar errado. Inclusive torço para estar errado porque o Santos precisa de um técnico que resolva os 2 bilhões de problemas que o clube tem. Eu sou contra, principalmente, pela mesma história que eu falo sempre. Quando você tem um elenco ruim, e o Santos hoje é ruim, um time ruim, você precisa ser criativo e tentar solucionar por meio do técnico. Você contrata a primeira peça boa para que ela comece a dar jeito nos ruins. Eu sou muito contra essa teoria de que, você tem um time ruim, você precisa de um técnico ruim. Pô, ruim com ruim vai dar ruim, gente. Não é matemática. Não é menos com menos que dá mais. Ruim com ruim, um técnico ruim com um jogador ruim, o que ele vai fazer de bom? Nora, mas tem que fazer o arroz e feijão. O que é arroz e feijão? O que é arroz e feijão? O arroz e feijão ganha o que no futebol? Depois não adianta a gente ficar 25 anos de seca sem comemorar título. Já são 6 anos. 6 anos. E não vai ser esse ano, porque a gente abandonou todos os mata-matas. Precisa ser criativo. E aí, até na live eu recebi vários comentários e falei um pouco sobre isso. Como a live é longa, o vídeo mais curto, apesar que não vai ser tão curto, pode ver aqui. Tem que apoiar, né? Não tem. Esse tem que apoiar faz você contratar o Gerson Magrão e falar, tem que apoiar. Sendo que você sabe que ele vai jogar mal. E jogou mal. Você tem que apoiar o Maranhão, tem que apoiar. Não tem. Você sabe que ele vai chegar e jogar mal. O que aconteceu? Ele chegou e jogou mal. Eu sou analista também.
Amo arquibancada, amo torcer. Mas aqui é meu emprego. No emprego eu preciso ser frio e não passional. É a minha proposta no canal. Eu acho que é uma péssima contratação. Eu vou falar, eu acho que é uma péssima contratação. Porque o Lisca não tem trabalhos bons em times grandes. Ele treinou o Inter, 3 jogos, porque foi doido, como o seu apelido, que ele não gosta, inclusive. Pelo menos ele falou que não gosta. Que ia ser rebaixado e foi rebaixado. Se ele topou... Ah, mas a culpa é dele. Tinha 3 jogos. Topou o trabalho. Se vira. Se vira. Se o Inter me liga hoje e fala, tem 3 jogos, vai cair, mas você pode salvar. Eu falo, não, eu não vou salvar. Tá no currículo. Ele aceitou e não salvou. Abandonou o América sem ser demitido. Tô lendo notícias aqui, ó. O treinador Lisca pediu demissão do América, isso é em junho de 2021. Lance, Lisca se despede do Vasco. Temos que ter a hombridade de saber que o trabalho não funcionou. Ele abandonou o Vasco. E por isso que eu falo, olha só. Juventude, 33 jogos, Náutico, 26, Sampaio Corrêa, 18, volta para o Náutico, 34, Ceará, 28, perdão, Joinville, 12, Inter, 3, que é o que ele abandonou falando agora. Paraná, 8, Guarani, 8, Criciúma, 4, Ceará, 44 entre 2018 e 2019, América, 59, ali é o auge da carreira dele, mais 19 na temporada seguinte, ele abandona, vai pro Vasco, 12, abandona, Sport, 4, abandona. É um cara que abandona trabalhos e fala que é do meio do futebol. Eu, que não gosto desse meio, que não gosto que o mundo seja assim, que acho errado, e falei aqui publicamente que achava errado o Santos ir atrás de um técnico empregado, acho errado o técnico abandonar um clube, quando está empregado, para ir para outro. Abandonar e ir para casa, o problema é dele. Abandonar um trabalho por outro, no mundo do futebol, pelo menos assuma o seu BO na coletiva. Pelo menos assuma o seu BO. Antes de ir lá para a tela com imagens e vídeos, eu quero pedir uma ajuda, não para mim, estou bem por enquanto, mas para a Jéssica Gonçalves. A Jéssica me pediu uma ajuda porque ela estuda na USP, mas foi aprovada numa universidade na França. Queria eu ser aprovado numa universidade na França, mas eu não sou inteligente. A Jéssica é. E ela está fazendo uma vaquinha porque, infelizmente, a universidade não paga bolsa. Parece o Brasil, mas é na França. A Universidade de Grenoble, que provavelmente eu falei errado, afinal de contas eu não falo francês. Tem Pix, tem QR Code, ela pediu de uma maneira muito simpática, tem a vaquinha. Entrei lá na vaquinha para ver se ela atinge a meta. Ela foi muito legal comigo ao pedir essa ajuda. Eu falei, vou ajudar porque eu sou uma pessoa legal também, às vezes, não sempre. E ela é fã do canal e tudo mais. O que ela estuda? Deixa eu ver aqui. Vou até ler a mensagem dela. Contato para fazer um pedido. Sou da periferia de Guarulhos. Olha lá. Em 2018 ingressei na USP. Esse ano participei de um processo seletivo para um mestrado na França. Um mestrado na França, olha só. Fui a única a ser aprovada na USP. E talvez do Brasil, mas não posso provar. Tudo bem, depois a gente pesquisa isso. Eu não sei qual é a faculdade que ela faz. Qual é a faculdade que ela faz? Não a USP, digo o curso. Mas é um mestrado lá. A Jéssica é gente boa. O namorado dela é São Paulino, então a gente dá uma tristeza. Mas a Jéssica é santista. E vale a pena ajudar se assim você quiser. Fica aqui. Agora eu vou para a tela, para a segunda parte desse vídeo. Muito bem, vamos para a questão tática de Lisca. É muito importante dizer que o Lisca nunca fez trabalhos longos além do América Mineiro. Teve um pouco no Ceará também. Então é muito difícil você encontrar um padrão que ele faça em todos os clubes, porque ele chega tipo no Sport, faz 4 jogos e vai embora. Lembrando que padrão não é o que é bom. O Gesualdo Ferreira tinha padrão no Santos. O problema é que era horroroso. Né? O time jogava mal, mas jogava da mesma forma todos os jogos. Padrão é a repetição. O Bustos tinha um padrão tático. O problema é que não tinha meio campo dentro desse padrão. Então deu muito errado. Tentei caçar aqui o padrão tático do Lisca no América e ver o que ele pode fazer em relação ao Santos. Vantagem, encontrei. Desvantagem, não é nada muito diferente do que a gente já via com o Bustos. Então, você vê na primeira formação, é saída de 3, não é 3 zagueiros aqui, tá? É uma saída de 3. Rodrigo Fernandes usualmente e os 2 laterais abrindo. Nada que a gente já não visse com o Bustos. E aí, 2 caras aqui. Também nada que a gente não via com o Bustos. E o problema tá aqui, ó. O buraco no meio campo causado por isso. Usualmente no América ele voltava com 2. Então vai, digamos, Rodrigo Zanocelo e o meia. Se ele jogar com meia, se não, vai tirar esse cara, os 2 vão estar lá na frente e, sei lá, o Batistão, o Bruno Oliveira, um deles, ou o Sanches, vai ter de voltar aqui. Isso aqui
pode ser ocupado pelo centroavante, mas o Marcos Leonardo nunca foi esse homem de voltar. Então é bem difícil que ele corrija esse problema. A gente espera que corrija, mas a saída dele é sempre com 3, 2 chegando e os laterais abrindo. Isso pode causar um problema no Santos. Ele gosta também muito de lançamento, então o Rodrigo já está acostumado, vive lançando, principalmente quando era o Lucas Pires, para as pontas. Pode ser que ele insista nesse tipo de jogada. Aqui é quando está com a bola, mas já não está lá atrás. Então os laterais um pouquinho mais recuados, só para a gente posicionar, 2 volantes e um meia. No América, principalmente, ele jogava muito com esse cara aqui, era usualmente o Alê. Ele chamava de 1. O que é 1? É um termo cunhado pelo Zagallo, lá em 98, que ele gostava de ter o 1, que era para ser o Giovani na Copa de 98, ele substituiu no primeiro tempo e desistiu. Esse 1 é o cara que é o meia, mas que entra na área. Meio que o Batistão / Goulart fazia com Bustos. Deu certo no Santos? Não. Mas é o que o Lisca costuma fazer. De repente vai ser o Bruno ou o Sanches e ele joga mais centralizado, passando. O problema é que o Lisca, no caso, gosta muito de cruzar a bola na área. Se ficar cruzando, esse cara precisa entrar. Porque esses aqui não vão, os laterais também não vão, e vai ter alguém cruzando. Então alguém vai ter que aparecer bastante na área. Talvez seja esse cara do meio, e aí é um problema, já que o Santos não é de ficar, aliás, de cruzar com qualidade, é de ficar cruzando com Bustos, e o Lisca gosta. Exemplo, separei números. O Lisca só fez 4 jogos no Sport, né? Mostrando que ele larga trabalhos. 3 foram 0-0. Um contra o Vasco, até aí tudo bem, você, na Série B o Vasco disputa com o Sport, inclusive, o Vasco é o 4º, o Sport é o 5º, você empata com o Vasco 0-0, tudo bem. Mas contra o Vila Nova, que foi o último jogo dele no Sport, o que era o Lanterna, 72% de posse e 32 cruzamentos. Jogo anterior contra o Operário, 55% de posse e 21 cruzamentos. 53 cruzamentos, 0 gols. Foram 2 jogos 0-0. Ele não tomou gols pelo Sport, tentando olhar um lado positivo. O outro jogo, já que foram 4, foi o Londrina 0, Sport 2. Nesse jogo ele teve menos posse e só deu 8 cruzamentos. Isso significa que ele vai desistir de cruzar? Não. Isso significa que possa ser bom para o Santos jogar mais em transição? Sim. O Lisca é de jogar em transição? Não. Nem no América ele tentava. Claro, pontualmente, havia variações, mas ele tentava jogar com a posse. O Santos com a posse esse ano foi um horror. Em contra-ataque, até deu certo. É só lembrar das vitórias no primeiro turno. Vamos ver se o Lisca se adapta a isso. Falando, ele costuma entender, né? Levando ao público que gosta de variar. Tem declarações dele na época do América que gostava de variações táticas, porém com as mesmas peças. Ele fez um famoso 3-3-3-1 num jogo do Vasco na Copa do Brasil contra o São Paulo, que perdeu, mas quem assistiu disse que o time foi bem, porque era só ruim, já estava na Série B. De repente pode surgir, mas no padrão mesmo, não tem nada muito diferente e não é de variar tanto. Aqui uma última formação de ataque, ele gosta, só para exemplificar, ele gosta do cara entrando ao lado do centroavante. Isso significa um buraco no meio que o Santos já tem. Afinal de contas, se mal tem um meia, imagina 2 para que um desses aqui seja um meia de ligação, de armação. Muito difícil, acho uma péssima ideia para o Santos a insistência nisso. Isso aqui é uma marcação-pressão. Tenta imaginar que a bola foi tocada, sei lá, do goleiro para o zagueiro aqui. Ele gosta que esse cara que ele escala aqui suba para marcar. Isso é uma coisa que pode dar certo. Com o Bustos não rolava. Tinha 2 aqui, então o time marcava só com 3 na frente, não 4, já que não tinha meia. Ou, por exemplo, os 2 atacantes abriam na pressão e o meia ficava livre para passar aqui. Contra o Corinthians foi isso, eu vi de perto, a bola passava toda hora aqui, ó, tinha um corintiano livre para receber. De repente, se o Lisca apostar em marcar pressão, ele gostava de fazer com esse cara cercando, com ponta mantém o centroavante fechando aqui. Se formar essa barreira, de repente dificulta a bola a sair com facilidade contra o rival. Teremos esperança disso, porque se não tivermos, estamos ferrados. E por fim, a marcação mais embaixo, ele costuma usar um 4-4-2, então imagina os laterais e zagueiros, os 2 volantes e os pontas, e o meia ou atacante com o centroavante marcando em 2. Eu não gosto tanto, eu acho que isso insiste em deixar um buraco no meio e facilitar a vida dos rivais, que é um problema do Santos. Mas aqui eu estou trazendo o que o Lisca costuma fazer, e geralmente é isso. Se ele mudar, eu acho que é o certo. De novo, posso estar errado, porque é muito difícil enxergar padrões no jogo do Lisca. O Lisca não fica nos clubes. O Lisca faz trabalhos curtos. Inter, 3 jogos. Criciúma, 4 jogos. Sport, 4 jogos. Eu não tenho nem como analisar. Não, porque o Inter do Lisca, não, o Criciúma do Lisca, não tem padrão. É muito difícil encontrar. No raro que é o América, ele jogava assim, usualmente. Então, eu espero que funcione. Estou otimista? Não. Vou torcer? É claro. A gente não quer sofrer. Eu não aguento mais ficar triste. Beijos.